Livro de Atos, capítulo 2. Quem encontrou, dê um glória a Deus. Amém. Então todos acharam, né? Amados, um dos papéis da liderança na igreja é apontar o caminho. É mostrar o caminho. Amém? E as pessoas, quando começam a perceber, a pegar isso, elas vão gozar daquilo que Deus tem para elas se andarem naquele caminho. Amém? Precisamos entender que quando estamos reunidos, e não é diferente como essa noite, Deus tem algo profundo a falar conosco. Não estamos aqui apenas de uma forma social, ou para ver irmãos, mas estamos aqui para ouvir o conselho de Deus. Eu sei que há situações na sua vida, na minha vida, e nós precisamos estar ouvindo as verdades para que possamos cada vez mais andar no nível dela. Amém? E quando, pelo Espírito, fui dirigido a pegar as quintas-feiras e falar sobre oração em outras línguas, orando no Espírito, eu confesso que eu nem me lembrava que a aula rema seria a oração que prevalece. Ou seja, então você está tendo aí 15 dias sendo bombardeado sobre a oração. E o Espírito Santo tem levantado e tem falado isso em todo o Brasil, em todo o mundo. Que o povo precisa se levantar em oração. Que a igreja precisa cada vez mais entrar em níveis. Como o pastor Humberto tem dito, tem lugares que nós ainda não chegamos. Não colocamos o nosso pé em Deus. Tem muita coisa ainda para a gente chegar. Amém? E se chega por meio da oração. Oração é intimidade, oração é conversar e ser orientado por Deus. Precisamos entender que precisamos entrar nisso. Agora vejam, não é só entrar de uma forma religiosa e usar uma oração como uma reza, como algo fabricado por nós, ou tentar orar mediante as nossas emoções. Não, Deus responde mediante a sua vontade. E a sua vontade é descrita na sua palavra. Então, quando oramos a perfeita vontade de Deus, é certo que Ele nos ouve. Amém? E não devemos ter a influência das emoções, dos nossos raciocínios, do que achamos que tem que ser. Estão comigo? Mas precisamos entender que temos um auxílio do Espírito Santo. Temos algo que Deus concedeu para mim e para você, para que possamos orar a perfeita vontade de Deus, e assim, queridos, vencermos a preocupação e a ansiedade e a pressão que porventura você esteja passando. Que você tenta orar e às vezes parece que o céu está de bronze e as pessoas botam a culpa em Deus. E Deus, não, meu filho, é você que está carregado. Amém? É como se Deus olhasse para você, você está parecendo um balaio. Ou digo, um balaio de unção, Senhor. Ele disse, não, está um balaio de problema. Você tem que vencer isso. E como vencemos? Usando a ferramenta certa. Irmão Rega ensinava, porque Deus falou com ele, que ele voltasse a ensinar sobre línguas, porque seria algo que o diabo iria bombardear, para que a igreja perdesse essa essência. Deixasse passar. Dissesse que para um tempo atrás, que não é para hoje. Alguns lugares, as pessoas quando chegam em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, pula, vai para o capítulo 13. Lê capítulo 13, capítulo 14, ignora. Porque fala sobre esses dons. Fala sobre o auxílio do Espírito. E, queridos, não vamos esquecer isso, não. Não vamos deixar o diabo nos iludir. Amém? Veja, orar em outras línguas é uma posição, é um ato de fé. Fé na prática. Porque sua razão não entende. Sua razão ignora. Você mesmo se chama de doido. Você começa a dizer, você está doido? Que conversa é essa? Mas por que você pratica? Porque você crê em Deus. Porque você acredita na palavra. E você está praticando a palavra. E queridos, há sim um benefício em praticar a palavra. É viver uma vida extraordinária. Amém? Então orar em línguas não tem que ser uma prática. Não tem que ser algo que devemos usar e abusar. Porque somos nós que estamos ligando e desligando isso. Amém? E eu quero trazer você para um fato que aconteceu no capítulo 2 de Atos, que nós chamamos de a descida do Espírito Santo.
até na Bíblia colocou esse tema em cima, porque aqui eles entendido que foi aqui onde o Espírito Santo, aquilo que Jesus falou para os discípulos, Jesus disse, olha, esperem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos. De quê? Diga, de poder. Diga poder. Revestidos de poder. O Espírito virá sobre vocês. Haverá algo sobre vocês. Uma capacidade divina sobre sua vida. E ele disse, espera, porque vocês precisam receber isso. Olha, irmãos, quando você lê os evangelhos, João, Mateus, Marcos e Lucas, já nos diz que Jesus treinou os discípulos. Em Lucas, no capítulo 10, mostra que Jesus liberou eles expulsaram demônios. Fizeram aquilo que Jesus fazia. E eles voltaram muito alegres com aquilo. Jesus já os tinha treinados. Eles já estavam treinados. Mas faltava algo. Amém? Por isso Jesus, quando foi subindo, antes ele deu a instrução, esperem. Há um esperar. Olha, nem sempre esperar quer dizer não avançar. Amém? Nem sempre o esperar quer dizer que você está atrasado. Para Deus tem esperar que é avançar. Porque Deus, quando falou para os discípulos, Jesus falou, disse, esperem. Esse esperar era avançar. Era fazer o que Deus estava mandando fazer. E Deus disse, fica quieto, espera. Eu acredito que eles estavam todos querendo fazer, mas disse, espera. Por quê? Todo tempo de preparação não é tempo perdido. O Espírito sabe fazer, querido. Às vezes nós achamos que estamos preparados, mas Deus sabe que não. E tem algo que Ele precisa ainda trabalhar. Amém? Então encontramos isso. E quando chega no capítulo 2, eu quero que você preste atenção, o verso 1 até o verso 4. Amém? Aleluia. Você que foi batizado no Espírito Santo, nós devemos dar graças a Deus por isso. Nós devemos valorizar tanto isso, irmãos. Amém. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu pensei, foi me ensinado errado, eu tive que jejuar. Eu saía todos os dias para ciclo de oração. Ia para a fila, Beatriz. Não a fila não, ficava de joelho, que chamava, quem quer ser batizado no Espírito Santo? Aí ficava todo mundo de joelho, na frente do altar. E ficava lá, vamos lá, todo mundo, glória, 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 glória. E ficava a dirigente ouvindo, glória, glória, glória. Tem hora que você fica vermelho, que é glória, né? Mas foi queimado. Eu queria saber se eu falei em línguas. Falei em línguas, não, foi queimado. Mas algo que me chama a atenção é que nesse período se valorizava isso. Existia um valor que é interessante a gente pegar como algo bom. Amém? Um valor por aquilo, Manuel. Eu jejuava porque eu disse, rapaz, isso é muito bom. Eu tenho que ser santo para receber esse negócio tão bom. Amém? E quando chega o esclarecimento da palavra, chega o ensino do Espírito, mostrando que isso é fácil, é crer, fala. Parece que as pessoas pegam isso e desvalorizam isso. Pela facilidade que é. Não, queridos. A instrução, quando vem para mostrar que é tão fácil, é porque a gente tem que ficar mais alegre ainda. Porque Deus é tão bom que não deixou isso guardado às 7 chaves que você tem que destravar todas elas. Deixou disponível, Paulo, para que a gente possa receber fácil. A Bíblia diz é quem crer. Quem crê fala. Não é a questão do estar glorificando para receber. Não. Eu creio, recebo, Pai, em nome de Jesus, é meu. O Espírito dá. Amém. Não tem dificuldade. Porém, precisamos valorizar. Precisamos ter como autoestima isso. Querido, você é batizado no Espírito Santo. Louve a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. É motivo de chegarmos à igreja. Aqui nós fazemos alguns apelos.
de vez em quando, né? Mas chegará um dia que nós vamos ter que fazer todos os cultos. Porque estarão pessoas e pessoas vindo, e nós temos que fazer. Mas chega um momento que você faz o apelo, quem quer Jesus? Eu já recebi Jesus, glória a Deus. Quem quer batismo no Espírito Santo? Já recebi batismo no Espírito Santo. Eita maravilha. Quem quer oração por cura? Já sou curado. Olha que coisa linda. Mas as pessoas vivem em tristeza. Tendo 3 valores incalculáveis. Tem salvação, tem poder disponível na vida e está curado. Devemos ficar felizes e alegres. O louvor, irmãos, a gente tem que imitar os nossos irmãos africanos, de tanta alegria. Louvar a Deus com alegria. Bendizer o nome do Senhor com alegria. Porque o que temos recebido, irmãos, é maravilhoso. Aleluia. E eu quero dizer para você que não é feijão e arroz que sustenta a sua vida. Não é só o feijão e o arroz que sustenta a sua vida. O que sustenta a sua vida é a palavra. O homem, Deus formou o homem para que ele fosse sustentado por palavras. Na viração do dia, Deus visitava Adão. E era para quê? De alimentá-lo com palavras. As palavras nós não chegamos a enxergar quando ela sai da boca de alguém. Mas recebemos a emoção dela. É verdade ou não é? As palavras podem nos fazer chorar. Pode arrancar um sorriso da gente. Porque as palavras são espíritos. Espírito e vida. Jesus diz, a minha palavra é espírito e vida. A palavra alimenta você. A palavra me alimenta. Como também, irmãos, a palavra errada te destrói. Seria como a comida errada. Você comer uma comida estragada, mata você, danifica você, adoece você. Mas a palavra certa alimenta você. Por isso Jesus disse a Satanás, ei, o que me alimenta não é pão, não é só isso que sustenta a minha vida, o que me sustenta é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? As palavras são veículos para que uma fé forte venha. Olha que coisa maravilhosa. E o que é isso? Ouvir Deus. Eva e Adão caíram porque deixaram de ouvir Deus. Fracassaram porque deixaram de ouvir Deus. Foram ouvir e foram comer a comida errada. Estão comigo? Quando estamos com Deus, orando e buscando a sua palavra, irmãos, você sai um gigante. Você vira um gigante. Aleluia. Porque você está nutrido. Você está forte. Aleluia. Aí você diz, e línguas? Irmão, por incrível que pareça, línguas são palavras. Línguas é linguagem. É idioma. É uma linguagem sobrenatural. Olha aqui. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha o que o texto diz. De repente, subitamente, sem ninguém esperar, aconteceu uma coisa. O que foi que aconteceu? Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Aqui, Lucas, que escreveu, eles disseram o que poderia se assemelhar à experiência que eles viveram. Estão comigo? Ó, veio um som. Diga som. E ele diz, o que pode se assemelhar a esse som? Deixa eu ver. Aí disseram, Lucas, um vento impetuoso. Veja que não foi um vento impetuoso. Foi um som semelhante a isto. Estão comigo? Veio, encheu toda a casa onde estavam assentados. Não é assim que a Bíblia diz. Verso 3 diz assim, ó. E apareceram. Aleluia.
apareceram. Na minha Bíblia diz, bota uma vírgula, e diz assim, distribuídas entre eles. É uma informação a mais. Fecha a vírgula, vem a vírgula, e depois línguas, vírgula. Eu poderia tirar esse distribuídas entre eles, e poderia ler assim. E apareceram línguas. Verdade ou não? Porque o que ele está dizendo é que foi distribuídas para cada um. Um detalhe a mais. Mas eu posso ler e dizer aqui, apareceu línguas. Apareceram línguas. Apareceram línguas. E ele diz, como de fogo. Vamos voltar a esse tempo. Será que você consegue imaginar isso? Consegue formar um quadro? Em torno de 120 pessoas reunidas. Amém? Todo mundo lá. Eles estavam no mesmo lugar. De repente, algo toma aquele lugar. Um som. Enche aquele lugar. E eles viram línguas sobre cada um. E línguas de fogo. Não é assim que o texto diz? Concorda? Eles viram. Apareceram. Apareceu o quê? O que é necessário para a igreja. O que era necessário para a igreja. O que é necessário para cada um. Que era sobre cada um. Foram distribuídas, então alguém distribuiu. Está compreendendo? Aleluia. É como se você, aqui, cada um tivesse um dispositivo. Vamos colocar aqui, via Bluetooth. Estava antenado, estava ligado, estava na promessa de Jesus. Então, quando chegou... Como se eu tivesse um arquivo aqui, quisesse passar para vocês. Pega o celular, gente. Vamos lá, via Bluetooth. Quem está conectado, está apto. Apareceram línguas. Quando você vai ver essa palavra línguas, ela fala sobre dialeto, idioma, linguagem. Aleluia. Glória a Deus. Não é assim? Vai guardando esses pontos aí, certo? Apareceram línguas como de fogo, e não só sobre eles, pousou sobre cada um. Aqui já mostra que a vontade de Deus com relação a línguas é para todos. Porque se não fosse, não cairia sobre todos. Seria para alguns. De repente Pedro, de repente os apóstolos, né, Beatriz? Não é, Paulo? Somente eles. Mas foi sobre todos os que estavam reunidos no lugar. E pousou. Aleluia. Oh, querido. Sobre cada um. Quando isso aconteceu, no verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas notem que as línguas vieram sobre, pousou sobre eles, eles ficaram cheios. Quando você vai para Efésios capítulo 5, você vai perceber que Paulo, na sua sabedoria, ele diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Eu pergunto, quem é o que faz a ação aqui? Quem se enche? É o Espírito que enche você? Não. É você quem se enche. E Paulo diz, falando
Estão comigo? Falando, todos sejam cheios do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, falando a linguagem certa. Amém. E aqui, depois que isso aconteceu, eles passaram a falar. Aqui as pessoas viram as línguas pousaram sobre eles, eles ficaram cheios e passaram a falar. Aqui o Espírito encheu eles para eles falarem. Depois que isso aconteceu, agora em diante, não era mais o Espírito que iria enchê-los para que eles falassem. Eles agora iriam falar para ser cheio. Amém. Aleluia, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E vejam, e passaram a falar em outras línguas, segundo ou de acordo com o Espírito Santo que concedia as línguas para eles. Então, irmãos, veja que ser batizado no Espírito Santo não é o final. Não é o final dessa vida extraordinária. É o início. É o início de algo grandioso. É o início de algo poderoso. E quando você continua lendo, você vai ver que Pedro se levanta depois desse acontecimento. Prega de um jeito que todo mundo fica assim. Se levanta com uma ousadia e começa a falar sobre a palavra de uma forma diferente. No capítulo 3, eles chegam para um coxo, pede dinheiro, o coxo a eles, ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, pega pela mão, anda. Uma ousadia, uma capacidade, aleluia, diferente. Uma coisa é o Pedro, que só tinha teoria. Outra coisa é o Pedro, que estava cheio do Espírito Santo. E você vai vendo por aqui, vai encontrando Estevão, cheio do Espírito, a ponto de não recuarem com relação à morte. Uma ousadia tremenda, irmãos. Apanharem para não pregar a palavra, mas eles continuavam. Insistiam. Não ficavam desesperados. Você não vai encontrá-los deles indo brigar com o diabo. Mas vocês vão ver eles indo pregar o evangelho debaixo da inspiração. E onde tinha cão, tinha que sair. Você começa a ver uma igreja agora começa a ser dirigida pelo Espírito Santo, Beatriz. Eles começam a inclinar o coração para as direções do Espírito Santo. Antes do capítulo 2, Pedro, para fazer uma escolha, lançou sorte. Bota o nome aqui de Matias e o outro lá, vamos lançar sorte. Depois daqui, era o Espírito quem falava com eles. Uma capacidade diferente. E eu te pergunto, línguas é linguagem, irmãos. Está relacionado a palavras. Como eu falei, não existe orar em outras línguas, você fechar sua boca e ficar aqui. E dizem a oração no Espírito. Não é oração no Espírito. Isso é oração com a sua mente. Oração em Espírito é oração em outras línguas. Amém. O Espírito concede. Aí a pessoa, certo, eles foram batizados, e aí? Aí vamos lá para o capítulo 14. Oh, aleluia, não sei você, mas eu fico animado com isso. Aleluia. Diga, com batismo no Espírito Santo, as línguas apareceram. Foi inaugurada. Aconteceu. Nós não sabemos se Jesus as praticava porque a Bíblia não fala isso. Aí muitos dizem, Jesus não fazia bem. A Bíblia não narra. Isto quer dizer que ele podia fazer, como não podia. Mas se percebe pelo ensino de Jesus que isso seria para um tempo, a dispensação do Espírito na igreja. Seria para a igreja. Aleluia. E quando você começa a ler o livro de Atos, vai encontrar que quando eles falam sobre as línguas em alguns determinados
narrativas, ele fala a voz. O som que era produzido. Aleluia. Uma característica da igreja. Era algo para a igreja. Só a igreja tem. O diabo tenta imitar? Tenta sim. O diabo tenta imitar? Tenta sim. Tem coisas que parecem as línguas. Estão compreendendo? Mas é o diabo tentando imitar. As línguas são espirituais. É algo concedido a cada crente. Para que você possa, irmãos, aleluia, gozar de uma vida superior. É uma chave, às vezes eu brinco contando isso. É o telefone do Batman, gente. Daqueles filmes dos Batmans antigos, preto e branco. E quando dava o soco só aparecia o nome, né? Bum. Não é? Bum. Tinha um telefone que eu acho que era vermelho, que era preto e branco, mas eu acho que era vermelho aquele telefone. Mas aquele telefone dava acesso ao Batman. Quando o comissário queria falar com ele, era aquele telefone. Amém? Era uma linha exclusiva. Há quem diga que línguas é um cochicho no ouvido de Deus. É muito poético, maravilhoso. É algo que o diabo não entende. Ele não consegue prescrutar, ele não consegue entrar. Amém? Porque no meio da igreja se criou um ensinamento que pessoas dizem, eu tenho que orar em espírito. Para que o diabo não escute a minha oração e venha atrapalhar. Não sei se você foi ensinado assim, mas eu fui ensinado assim. E muitas vezes eu ia orar e pensava que eu estava orando em espírito. Mas na verdade era um medo desgraçado do diabo. Porque se o diabo fica sabendo o que é que eu estou pedindo, ele ia atrapalhar. Olha o que eu estou dizendo. Estou dizendo que o diabo tem mais poder do que Deus de atrapalhar a oração de um cristão. Quando a Bíblia diz que a oração do justo tem muito efeito, faz muito efeito. E que Deus escuta a oração do justo. Meu amigo, é para ouvir mesmo. Ei, Satanás, tu vai ouvir. Amém? Está blindada a minha oração. Cercada, cheio de segurança do céu. Vai, encara, se for macho. Está compreendendo? Mas a oração em espírito é você falar. É você emitir esse som que é peculiar da nova criatura. Amém? É você usá-lo e o diabo se pela de medo com isso. Quando chega no capítulo 14, Paulo começa a falar sobre a ordem do culto, sobre cada coisa no seu lugar. Ele chega no verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus. Isso já mostra que essa língua não é uma língua idiomática, porque se eu falo japonês, eu vou falar a homens. Se eu falo inglês, eu vou alcançar o inglês. Mas aqui ele está falando de uma linguagem que só alcança Deus. Amém? Então é algo espiritual. E ele diz, se não a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito ele fala segredos. Por que segredo? Porque ninguém entende. Se Jean começar a orar em outras línguas, eu vou ficar aqui, eu posso ficar pensando o que é que ele está dizendo. Eu não entendo, mas é segredo. Segredo entre quem? Entre ele e Deus. E até segredo para ele. Porque tem coisas que o Espírito depois nos revela para que a gente tenha noção do que nós estávamos orando. Porque às vezes é até segredo para nós mesmos. Mas isso é a estratégia de Deus, Alves. Porque nem você atrapalha a oração. Nem você vai atrapalhar a oração colocando coisinha sua. É o Espírito concedendo a palavra certa. É o Espírito fazendo a redação, meu irmão. É o Espírito escrevendo. A carta todinha na linguagem correta, no parâmetro correto, na diagramação correta. E no final ele assina. Espírito Santo. Chega para Deus, eita, o Espírito Santo aqui, a solicitação. Porque é uma linguagem concedida por Ele. Amém? Mas quem ora? É Ele, sou eu e é você.
Amém? Então ele começa a dizer, diz mais o que fala, o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Profetizar é falar inspirado por Deus em uma linguagem conhecida, é o que eu estou fazendo agora. Amém? Mas ele está dizendo que quando eu falo em línguas, quem está sentado na plateia e recebendo sou eu mesmo, meu querido. Sendo edificado, consolado e exortado. Aleluia. Aí ele diz no verso 5, eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O pessoal pega esse texto, olha aí o que ele está dizendo. Não, ele está dizendo no culto público. É mais inteligente falar em português. É mais útil falar em português para que as pessoas entendam. Amém? Para que as pessoas sejam edificados. Se eu estivesse aqui falando em outras línguas, irmãos, outras línguas, Beatriz, falando para vocês aqui em outras línguas, eu estava fora de amor. Vocês sabiam disso? Podem perceber que no capítulo 13, Paulo fala sobre amor. É como um sanduíche. Tem o pão no capítulo 12, as manifestações do Espírito. No capítulo 14, sobre profetizar e falar em outras línguas, é a outra fatia do pão, mas a carne está no meio. O saboroso está no meio. Amor. Eu tenho que operar pelo amor. Eu tenho que andar pelo amor. Todas as vezes que Paulo fala sobre os dons, ele fala sobre o amor. Que temos que operar pelo amor. E se eu estou falando em outras línguas aqui, falando, e vocês só me assistindo e pensando o que é que ele está dizendo? Eu estou me edificando, Antônio. Eu estou sendo abençoado, estou sendo consolado, estou recebendo de Deus. Mas vocês só estão me assistindo. Paulo está falando inspirado pelo amor. Isso nos leva a pensar nos nossos cultos também, que devem ser motivados pelo amor. Há cultos, sim, de alegria, de manifestação, e é muito bom. Há momentos assim. Mas há momentos, e a maioria deles nos cultos, que nós devemos nos alegrar em Deus, mas às vezes nos conter. Por quê? Pelo amor ao visitante. Porque talvez se eu me manifestar em alguma coisa, ou extravasar minha alegria, o visitante fica escandalizado. E olha, que coisa é essa? Esse povo é doido. Não venham mais aqui. Nós não alcançamos o nosso propósito. Mas pelo amor, eu fico ali. Irmãos, tem dia, eu confesso a vocês. Aqui não é lugar de mentira. Né? Nem em lugar nenhum é lugar de mentira. Mas eu recebo tanta coisa de Deus. Seja pessoas pregando, sempre estou recebendo. Eu sempre penso assim, eu sentei ali, é o conselho de Deus para a minha vida. Eu venho para cultuar o Senhor. Para dar louvor a Ele e receber dEle. Irmãos, dá vontade de correr, meu irmão. De dançar. De fazer como Chaves. Direto, constante. Mas às vezes eu me contenho. Por quê? Pensando nos outros. Amém. E devemos ter essa sabedoria de amar as pessoas que nos visitam, que estão ali, para que essas pessoas sejam alcançadas pela palavra. Existem cultos, como eu digo para vocês, que nós devemos extravasar porque estamos para aquilo dali. Amém? Mas outros nós devemos ter uma certa sabedoria em amor às pessoas. Eu poderia estar ensinando para você agora, e quando eu falasse em outras línguas, falar assim, olha, você pode orar a hora que você quiser, e passar a falar. E orar, e começar a orar aqui, e falar em outras línguas, para lhe dar uma demonstração. Existem pessoas que fazem assim, eu não faço isso. Por que eu não faço? Porque pode estar alguém aqui que vai ficar olhando e vai dizer, oxe, que coisa estranha é essa? E eu particularmente penso assim, é uma linguagem de oração.
não é uma linguagem de demonstração. Eu, particularmente, penso assim. Não adianta eu falar aqui, irmão, você pode ser batizado, pode falar em línguas a qualquer momento, pode falar agora e começar a falar. Não, peraí. Isso aqui é para Deus. É uma linguagem para Deus, não é uma linguagem para demonstrar a você, não. Encontro professores, amigos meus, pastores, amigos meus, que fazem assim. A ele, Deus, eu não faço. Porque eu tenho que pensar no que o entendimento das outras pessoas. Ela pode pensar estranho. Por isso que muitas vezes as pessoas não recebem. Porque Antônio acha estranho. Oxe, é assim, é? Fala como se tivesse... Não, irmãos. Isso é para ser usado da forma certa. Amém? Da forma certa. Existem momentos que nós brincamos, né? Existem algumas brincadeiras com relação a isso e tal. Existe um limite. Amém? Nós não devemos extrapolar, mas considerar e ter em grande autoestima essa verdade da palavra. Amém? Paulo está dizendo, no culto público, ame as pessoas. No culto público, profetize para a vida delas. Mostre o amor de Deus para a vida delas. Fale debaixo de uma inspiração que alcance o entendimento delas. Agora, quando você está sozinho, vai em frente, meu amigo. Pega a ladeira abaixo. E ladeira abaixo, todo santo ajuda. Não é assim, hein? Não estão rindo, mas é uma grande verdade. Ele diz, E ele diz, se você fala em línguas, que você interprete. Mas nós temos cultos que nós estimulamos a isso. Nós temos cultos de oração que nós queremos estimular você a falar em outras línguas. A você exercer isso porque é uma unção coletiva. Veja, nós não estamos aqui em um culto público tentando pregar para as pessoas. Nós estamos em um culto ensinando sobre oração. E aqui nós podemos cada um levantar sua voz e orar em outras línguas, isso não tem problema nenhum. Porque estamos estimulando essa prática. Amém? Jenny, a esposa do pastor Buddy, ela sofria muito com... Ela era marcada porque as pessoas diziam que ela era tímida. E ela sentia-se tímida e retraída. E um dia ela estava orando em línguas e ela teve a direção do Senhor. Ela foi para o quintal da casa dela e começou a orar em voz alta, o tom que ela poderia alcançar, a altura. E orou, e orou, e orou, e orou. Foi liberta da timidez. Deus pode fazer isso? Pode sim. Talvez aqui, de repente, tenham pessoas que tenham dificuldades de levantar a mão e adorar o Senhor. Eu já estive em um culto que Deus inspirou o pregador e ele disse, vamos fazer o seguinte, todo mundo para a rua. Vamos descer agora, todo mundo para a rua. A equipe de louvor toca a música aqui. Todo mundo lá fora adorando ao Senhor. Muita gente pode dizer, que coisa... Ei, vamos só seguir. Quantas pessoas foram libertas no fato de sair, levantar suas mãos, libertas dessa bobagem, de ficar na igreja e aquela coisa e tal, tá numa universidade, não fala de Jesus, aquela coisinha toda, entre a família, e perdeu através dessa simples prática de demonstrar sua fé. Aleluia. Então, falar para as pessoas, nós temos que pensar sempre em amor no culto público. Se tiver culto que é estimulado a orar em outras línguas, vamos fazer isso. Amém? Ele continua dizendo, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, verso 6, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Ele está dizendo cada coisa no seu lugar e tem que ter seu propósito. Todos os sons têm um propósito. E tudo tem que ser dado da forma certa, para que haja entendimento daquilo dali. Amém? Assim vós,
Se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se estivesse falando para o ar. Ninguém estaria entendendo. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Ou seja, não iremos nos entender se eu falo em língua e você não sabe. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Aí ele diz, procurai progredir. E esse procurar progredir é para o culto público. Procurai progredir para andar em amor, edificar as outras pessoas. Para que as outras pessoas sejam edificadas. Como músico, nós entendíamos uma certa colocação, eu estou perto de encerrar, que existiam bandas que faziam um som maravilhoso e tocavam bem, mas eram para eles. O show era para eles. Estão comigo? O som espetacular, tocavam virtuosamente, mas parece que só tinha eles na casa de show. Era só para eles, a coisa era boa para eles. Quem estava assistindo ficava... Mas existia uma banda inglesa, U2, que eles faziam o seguinte, onde eles iam, se montava todo o equipamento em cima de um prédio, ou debaixo de uma ponte, para que eles pudessem fazer o som para as pessoas. Eles iam fazer o som no ginásio, na casa de show. Mas a produção deles já preparava coisas para que eles alcançassem as pessoas. Para que o som deles chegasse às pessoas. E eles faziam o show para as pessoas. Pegaram um caminhão uma vez, montaram todo o palco em cima, eles saíram no meio da cidade tocando de repente. E começava aquele tumulto de pessoas seguindo a eles. É uma das bandas mais antigas que se tem conhecimento. E na Irlanda, lá, ser protestante. O cantor Bonovox é protestante. Então, queridos, eles faziam um som para as pessoas. Eu estou pegando o gancho do som que Paulo estava dizendo. Para dizer que o som tem que ser bom para as pessoas. No culto público, o culto tem que ser maravilhoso para as pessoas. E Paulo está dizendo, isso é andar em amor. Porque eles aproveitavam tanto línguas. Aproveitavam, todo mundo falava em línguas, Antônio, no culto. Porque eles sabiam o real valor que isso tinha. Mas que era andando fora de amor. Estão compreendendo? Ele continua aqui, ó. Pelo que? Verso 13. O que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. No culto público. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, diga espírito, ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Eu quero dizer para você que a Bíblia já dizia antes que a sua mente iria reclamar. Amém? Mas aí vem, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a minha mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá um indouto amém depois das tuas ações de graça? Visto que não entende o que dizes. Porque tu, de fato, estás fazendo muito bem, dando graças em línguas. Mas a outra pessoa não vai entender nada. Línguas é necessário para a sua vida, querido. É necessário para a minha vida. Não deixe isso morrer na sua vida. Não deixe ser uma prática mensal. Não deixe ser uma prática quinzenal. Não deixe ser uma prática uma vez por semana. Que seja todos os dias. Que seja todos os dias você está fazendo isso. Que nos cultos nós podemos entender. Que quando estamos cantando em português,
cantando as músicas decoradas, isso aqui alcança a nossa mente. Estamos falando a verdade da palavra, estamos renovando nossa mente, cantando as verdades da palavra. Nós temos que cantar e entender o que estamos dizendo. Não é apenas abrir e emitir sons, mas estar compreendendo o que está se falando. Mas chega um momento que nós vamos adorar o Senhor. Que entra um momento espontâneo. E começamos a falar em português. Senhor, Tu és magnífico. Senhor, Tu és santo. Tu és bendito. Mas chega um momento que não tem mais nenhuma palavra que expresse o tamanho que Deus é. Seu espírito está tão cheio da adoração a Deus, que você não encontra mais em português uma palavra que represente tudo que Ele é. E agora, é o Espírito nessa hora, pega a gente e diz, bora que agora é nas línguas. É a hora que você começa a fluir em línguas. Você começa a expressar em línguas quem Deus é. É o Espírito dando as palavras certas, maiores, grandiosas, inefáveis, para que você possa continuar essa adoração. É onde você chegou até aqui, é o Espírito, agora eu te levo daqui para lá. Precisamos entender isso, que chega o momento da adoração e tem que ser assim. Onde você, irmãos, é como se você, aleluia, pulou no vazio e o vento vai te levando. Ele vai levando você. E quanto mais você vai praticando isso, esses níveis vão aumentando. Olha o que eu estou dizendo, vão aumentando. Agora, irmãos, não importa eu só te falar isso. Bom é você viver. Porque falar, você pode olhar, eita, eu quero que você viva. Eu quero viver mais. Eu quero ir mais além. Eu quero ir mais além. Aleluia. Estamos cantando muitas vezes dizendo, Senhor, me leva além. Essa expressão é um pouco equivocada. Ele já abriu além. Nós é que vamos nas asas do Espírito. Aleluia. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Por mais que Jesus chamou Pedro para cuidar das ovelhas. Amém. Mas na verdade era para Pedro ser apenas um auxiliar. Porque quem cuida da igreja é o Espírito Santo. Quem cuida da sua vida é o Espírito Santo, meu amado. Quem cuida da sua vida é o Espírito Santo. Amém. Eu sou apenas um pastor auxiliar. E eu quero fazer sempre isso. Não vale a pena entrar na frente dele. Ele é quem dirige. Ele é quem guia você. Ele é quem lhe leva. O Espírito Santo é aquele servo que trouxe a mulher desejada para Isaac. O Espírito Santo é aquele que vai e pega o que Deus tem para a sua vida e traz para você. Tudo que é seu, que Deus lhe deu, está no Espírito Santo. Não tem nada do que Deus lhe deu que está na mão do diabo. E muitas vezes nós estamos dizendo, larga o que é meu, capeta do inferno. E ele está dizendo, não tem nada comigo não. Pelo amor de Deus, bota a culpa em mim não. Eu não posso pegar, tem fogo protegendo. Está no Espírito, irmãos. Precisamos entender isso. E pegar do Espírito. O fruto do Espírito. Aleluia. É um bem que é seu e que é meu. Já está dentro. Aleluia. Oh, irmãos. Aleluia. Agora, quanto mais estamos orando em outras línguas, mais revelação vai chegar dessas verdades. Mas isso vai chegar para mim e para você. Eu peço a você, como o Espírito tem me dado algumas coisas nesses dias, e Ele tem falado, que as pessoas precisam aprender o passo a passo. Às vezes, elas estão querendo ir já para o final das coisas, sem entender que ela tem que dar o primeiro passo. Sabe qual é o primeiro passo hoje? Você vai sair daqui sabendo isso. Você tem que fazer.
é você orar em outras línguas. Retire um tempo da sua vida. Pega um momento da sua vida. Se você é confortável em 15 minutos, 30 minutos, marca tempo. Assim o faça. Cada um é diferente do outro. Amém? Se você tem um tempo disponível, você tirar um período maior, faça assim. Mas se você vai colocar no seu dia a dia, também faça. O que importa é você praticar. Coloque todos os dias, Antônio. Todos os dias. E quando você tem uma coisa para você orar, que você não sabe como orar, você não conhece a vontade de Deus específica para aquilo, o que é que você tem que fazer? Diga assim: Senhor. Não, eu estou dizendo como se você estivesse falando na hora. Você vai dizer: Senhor, eu vou orar em outras línguas sobre isso. Eu quero que o Espírito me leve. Aleluia, me conduza nessa oração. E comece a orar. Queridos, no início você vai ficar aquela coisinha meio morna, a mente vai lá, vai cá, vai em Dubai, vai em Chicago, vai... E você vai para lá, vai para cá, mas, querido, é questão de tempo. Você vai perceber que em um determinado momento, ela vai se alinhando. No início você pode colocar música de adoração, não é errado não, para alimentar sua mente. Não é errado. Você pode fazer. Um ambiente musical abre a nossa alma, com as músicas certas. Aí vá orando, vá orando, vá orando. E coloque entusiasmo naquilo. Uma forma que você escute você orar. Não estou dizendo para você orar para atrapalhar a vida do vizinho. Você escute você orando. E vá. Vá praticando. Praticando. No início você vai sentir só dor no maxilar. Mas depois você vai ver. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Uma sabedoria ímpar para resolver coisas. Uma sensibilidade de perceber qual o Espírito que fala. Chega o momento de você sentar para assistir o culto, que você vai saber até a mensagem. E quando começar a ser pregado, você sabe até o próximo versículo que vem. Porque você está conectado, o negócio está ligado, irmãos. É o mesmo Espírito fazendo isso. Você já é ministrado da sua casa, você já vem sendo ministrado. O Espírito vai dar direções, vai resolver os pepinos da sua vida. E você vai resolver sobrenaturalmente. Todas as coisas com relação ao povo de Deus e Deus, todas as coisas é Pedro. Deus resolveu de uma forma sobrenatural. Para os seus filhos. Pode olhar. Entre todas as coisas que Deus fazia por Israel, que Deus fazia pelos seus filhos, fazia por Paulo, Deus sempre resolvia por coisas, por formas sobrenaturais. Amém? Uma serpente pegou Paulo, mas o veneno não fez efeito. Ali trouxe respeito a Paulo. O povo passou a respeitar Paulo, depois que viu que o caba não morreu. Entendeu? Então Deus sempre vai fazer coisas que você fica olhando assim. É Deus fazendo. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por esse ensinamento. Obrigado pelo Teu Espírito que nos instrui e nos orienta a andar na Tua palavra. Obrigado por essas palavras que foram ditas, Senhor, e que possam cair no nosso coração, para que possamos sair daqui sabendo que nós devemos valorizar mais isso do que nós valorizamos. Pai, devemos aproveitar essas palavras concedidas pelo Espírito, para podermos fazer uma linguagem de oração perfeita em Ti. Orar a perfeita vontade Tua, Senhor. É no Espírito, as coisas estão no Espírito, e nós queremos avançar e pegar. Aleluia, e viver, Pai, a vida que o Senhor tem para nós.